doutrina da imortalidade da alma, biblicamente, não existe. É uma ideia diabólica e satânica. Olá, meu amigo, amado do Senhor, seja bem-vindo ao canal Vamos Ler. Esse canal tem um propósito de ajudar, tá, no conhecimento da palavra do Senhor, tá? Bíblia Sagrada, e de mostrar para você conteúdos que têm a ver com a doutrina bíblica. E hoje é mais um dos dias que a gente vai tratar de um assunto muito controverso, confesso eu que é um assunto muito controverso, mas vamos procurar tratar ele biblicamente, ok? Vamos falar da imortalidade da alma. E aí, o que você acha? Será que a pessoa quando morre, tão logo que morreu, vai já para o inferno ou vai já para o céu? Ou fica no purgatório, né? No intermediário, conforme muitos têm pregado por aí. Ou a pessoa quando morre, a sua memória é apagada, ela jaz no esquecimento, assim como a Bíblia ensina. O que você acha sobre isso? Esse assunto vamos abordar aqui no canal. Espero que você curta do vídeo, partilhe e subscreva no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que precisa partilhar com mais pessoas. Então, vamos lá. Bem, para começar, deixa eu dizer para você que eu não vou trazer aqui todos os detalhes, ok? Eu não vou trazer aqui todos os detalhes. Eu vou procurar falar daquilo que a Bíblia me mostra, ok? E vou procurar abrir textos bíblicos para solidificar a minha doutrina, ou a doutrina que a Bíblia ensina, ok? Então, começando com o nosso texto base, vamos lá abrir o nosso texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Eu quero que você entenda bem essa expressão passou a ser, né? Porque para me sustentar a ideia de que a alma ela é indestrutível, assim como muitos ensinam, eu tenho que entender o que é alma. Porque se eu disser que a alma é indestrutível, biblicamente eu estou a dizer que eu não sou passível de morte. Percebe? Por quê? Porque o mundo lá fora vai dizer que nós, como ser humano, né, pessoas normais, temos alma. Não. Nós não temos alma, irmão. Nós somos almas. Biblicamente, nós somos almas. Imagina, o texto está a dizer que Deus soprou, Gênesis 2,7 vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida nas narinas e o homem passou a ser alma vivente. O homem tornou-se uma alma vivente. Então, amigo, se o homem tornou-se, então não estamos a falar de ter, estamos a falar de ser. Você está comigo? Porque se passou a ser, é porque não era. Por quê? A junção do boneco de barro e o fôlego de vida que Deus uniu, esse resultado deu surgimento a uma alma vivente. Então, se você separa, você não tem ali uma alma, você tem um corpo e o fôlego de vida, né? Que é rua, né? Fôlego, sopro. A junção disso, o resultado vai dar uma alma, percebe? Imagina que estamos a falar de feijoada. Se eu tenho um arroz, aqui tem um feijão. Eu não tenho feijoada, mas quando eu fazer essa junção, vou ter aí um bom prato de feijoada. Então é basicamente isso, percebe? A junção do corpo, boneco de barro e o fôlego de vida, essa junção vai dar uma alma. Então o que é a morte? A morte é a separação do corpo da vida. Tanto é que a morte é a ausência da vida. Percebe? Então, a junção deu alma. Se eu separar, não tem alma. Tem um corpo e uma vida. Conseguiu compreender com os exemplos? Então, por isso é que biblicamente não se sustenta a ideia de que nós temos uma alma. Isso não existe. Por quê? Em Gênesis capítulo 2, e aqui eu quero falar que tem pessoas que dizem não, o texto de Gênesis não está preocupado necessariamente em mostrar os componentes com o qual Deus fez do ser humano. Não. É exatamente a preocupação do texto. O texto está a mostrar, assim, os elementos que se utilizou para dar essa junção. Ok? Então, biblicamente, nós somos uma alma. Entendeu? Agora, como é que fica se eu pensar que a alma não morre? Que a alma é indestrutível? Estou a querer falar que eu não morro. Logo, fica contrário ao texto bíblico, né? Imagina só, a alma que pecar, esta morrerá. Imagine mais, no dia em que comerdes dessa fruta, certamente morrereis. E a serpente chegou, é certo que não morrereis. Sabe qual é a ideia que a serpente quer passar? É exatamente a mesma ideia que se propaga hoje em dia no mundo cristão, né? Ou pelo menos na maior parte dos cristãos, que a alma não morre.
É uma doutrina antibíblica e é uma doutrina proveniente de Satanás. Mas vamos lá. Nós temos um texto bíblico, Eclesiastes capítulo 9. Olha o que Salomão diz em Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 9, desculpa, versículo 5. Olha, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm em eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, imagina comigo, uma pessoa que morreu, mas a alma que é indestrutível, tal como o mundo lá fora ensina, não está morta. E se essa pessoa morreu, já está no reino dos céus. Vamos supor, no caso de um salvo, morreu, tão logo que morreu, foi para o céu, assim como é o ladrão da cruz, como muitos interpretam esse assunto, e a parábola do rico e Lázaro, nós vamos também tratar desse assunto, tá? Mas veja, se uma pessoa morreu e já foi no céu, então ele já tem a sua recompensa. Percebe? Só que o texto está a dizer que ele jamais tem recompensa. E aqui podem falar, não, o texto está a se referir na parte física. Ora, ódio, a sua memória, o seu ódio, o seu amor, os seus sentimentos jazem no esquecimento. Espera aí, onde é que isso fica? Na parte física do corpo? Zeferino, o que é que sucede aos animais? Ora, com os animais é exatamente a mesma coisa. Vamos ler? Verifica comigo o capítulo 3 do mesmo livro de Eclesiastes, ok? Não saia de Eclesiastes, o capítulo 3 do versículo 16. Olha, vinha ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todos os propósitos e para toda a obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam quão são em si mesmo como animais. Então veja, significa que nesse processo os homens passam pelo mesmo, assim, os animais passam na mesma condição que os homens. A pergunta é, quais condições? Verifica comigo o versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais, o mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, ao pó tornarão. Então, assim, a mesma coisa que acontece com o homem, acontece a mesma coisa com os animais. Então não tem dessa que quando o homem morre, a alma fica, né, ali a girar, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Não, isso simplesmente não existe. A pessoa quando morre, a sua memória é entregue no esquecimento. E pronto. Agora, alguns têm se apegado no texto de Lucas 12, versículo 4. Eu vou abrir esse texto. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então, muitos pegam nesse... na verdade, esse texto é um tiro no pé para os imortalistas. Porque o texto está dizendo, assim, é Deus declarar destruição para os ímpios. Percebe? Agora, será que Deus fez algo que nem ele mesmo consegue destruir? Já que a alma é imortal. Queridos, o único imortal é Deus. Tá? O único imortal é Deus. Eu depois vou ler esse texto. Então, o único que não é passivo de morte é Deus. Então, assim, esse texto, irmãos, está preocupado em salvaguardar a tua salvação a despeito do que o mundo vai fazer contigo. Até porque o ser humano só consegue mesmo destruir o teu corpo, né? O teu fôlego de vida não faz com ele nada. Quem tem poder para isso é o Senhor. Agora, nós vamos viajar um pouquinho, e aqui é onde eu pretendo me demorar mais, ok? Vamos numa parábola bem controversa, que é a parábola do rico e o Lázaro. Está em Lucas 16, 19. Lucas 16, 19 vai tratar da parábola do rico e o Lázaro. É interessante que muitos têm visto essa parábola não como uma parábola, mas como uma história verídica. Eu, porém, tenho opiniões diferentes, isso obviamente com base na Bíblia, e eu vou mostrar. Primeiro, eu gostaria de dizer para você, em palavras mínimas, o que é uma parábola, naquilo que é a minha cosmovisão sobre parábola. Parábola, irmãos, em pequenas palavras, eu digo que são um conto imaginário para ilustrar uma vida real. Percebe? Parábola é um conto imaginário para
para dar lição ao comportamento de um povo ou de um indivíduo. Percebe? E numa parábola, ela pode ser utilizada elementos reais, e elas são utilizados elementos reais, tá? Ok? Mas com uma ação fictícia. Percebe? Então, ela é, por exemplo, eu posso utilizar aqui um carro, é real, posso utilizar uma pasta, é real, posso utilizar qualquer coisa do meu cotidiano, mas eu vou montando as peças para eles formarem uma ação imaginária, que não é real, mas para explicar o comportamento de vida de um povo ou de um indivíduo. Então, veja, Jesus utilizou a parábola do semeador, existe semeador, é elementos reais, a semente existe, e na parábola do rico e Lázaro não foi diferente. Jesus utilizou Lázaro, ok? Utilizou Abraão, e aqui eu já tenho visto muita gente, não, Jesus é a única parábola em que ele utilizou nomes. Então não posso contar uma parábola e utilizar nome. Isso faz da parábola uma história. Não. Então nós vamos tratar dessa parábola agora mesmo. A parábola do rico e o Lázaro é uma parábola bem interessante, mas antes de eu ler a parábola do rico e o Lázaro, eu quero que você leia comigo um texto, tá? Deixa ali, coloca aí um sinalzinho para você não esquecer o texto. Mas vamos mergulhar em João capítulo 8, versículo 51, ok? Diz o seguinte: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará morte eternamente. Aqui, eternamente, não é necessariamente de. Até porque o texto está claro, né? Morte eterna. Faça uma ligação com João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, a contraposição de vida eterna é morte eterna. Vida eterna, viver para sempre. Morte eterna, morrer para sempre. Ok? Então, nem sempre a palavra eterno tem um sentido de para sempre, no sentido de infinito. Por exemplo, a palavra eterno, ela no grego, se eu não tiver errado, é a expressão aionios. Okay? Essa expressão aionios, ela pode significar eterno para sempre, também pode significar eterno nas consequências ou dentro, né, da sua existência. Por exemplo, Judas, versículo 7, diz que Sodoma e Gomorra foram queimados para sempre. Ora, Sodoma e Gomorra não estão queimados agora, você vai concordar comigo nisso. Então, foram mortos para sempre, já não vão ressurgir, foram reduzidos ao pó, percebes? Então, foram queimados até não sobrar nada, é na consequência do fogo, aquilo foi queimou para sempre. Dá para entender? Então, é nesse sentido aí. Então, voltando para o texto, Jesus disse, olha, quem crer em mim não vai provar a morte eterna. E aí os fariseus, não, você tem demônio sim, nós temos certeza. Porque Abraão creu em ti e morreu. E os profetas morreram. Você diz que quem crê em ti não terá morte eterna. Olha o versículo 53. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Viu? Abraão, nosso pai. Guarda bem esse detalhe. Guarda bem esse detalhe. Agora vamos voltar na parábola. A parábola do rico e Lázaro diz o seguinte. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o céu de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando e disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormentos nesta chama. E o resto você já sabe. Veja, tem muitos detalhes nessa parábola, mas o que eu gostaria que você prestasse atenção é, e talvez você se perguntasse um pouquinho, é por que Deus utilizou Abraão, Lázaro. Esses personagens, você vai encontrar onde? Em Gênesis, você vai encontrar Deus fazendo uma promessa a Abraão. Lázaro é uma palavra transliterada do hebraico que é Eliezer. Então, Eliezer e Lázaro é a mesma palavra, porém, uma é a transliteração da outra.
No hebraico, Eliezer, em grego, Lázaro, é a mesma palavra. Percebe? E quem foi Eliezer? Eliezer foi o mordomo de Abraão. Vamos dizer empregado, para ser mais preciso. Foi o empregado de Abraão, tá? Foi o escravo de Abraão. E você vai encontrar Deus a falar para Abraão, Abraão, de ti sairá a descendência. E Abraão, todo feliz, disse, peraí, Senhor, uma descendência? Eu não tenho filho, eu só tenho o meu empregado, o meu mordomo, Eliezer, é dele que virá descendência. E Deus diz, opa, Abraão, não, não. Do teu próprio filho sairá descendência. Então você percebe que até na época de Jesus, você ali tem os fariseus a se colocarem num lugar de, assim, a se colocarem numa posição muito elevada. Por quê? Porque João 8, versículo 51 até 53, os próprios fariseus vão deixar claro para Jesus. Você diz que quem crê em mim não provará morte. Se Abraão creu, os fariseus falando, Abraão creu, morreu. Os profetas creram, morreram. Como é que quem crê em ti não vai provar a morte? Você, no mínimo, tem demônio. Você, então, por acaso, você é melhor do que Abraão, nosso pai? Percebe? Por que os fariseus chamavam de Abraão nosso pai? Isso é porque os fariseus eram uma parte, ou melhor, faziam parte da descendência de Abraão. Você consegue me entender? Então, a lição que Jesus quer passar aqui para os discípulos, para os fariseus, é que vocês que se colocam no privilégio, porque aquilo era tipo, nós não somos o filho do Lázaro, nós somos os filhos de Abraão, nós somos a descendência de Abraão, nós não somos a descendência do escravo, nós somos o filho de Abraão, percebe? E Jesus quer lhes falar, olha, vocês que se consideram filhos de Abraão, lembra que esse escravo, dentro da parábola, teve o privilégio de ser salvo. E vocês que se consideram filhos de Abraão, que são já supostamente os reis, podem perder aquilo que vocês tinham como privilégio. Esse tipo de lição, Jesus ensinou, pelo menos, eu vejo pelo menos na Bíblia muitas vezes, e de maneira mais específica, 3 vezes. Uma é mesmo nessa parábola, outra é na conversa com a mulher sirofenícia. Sim, a mulher cananeia. Aí a mulher cananeia chegou para Jesus e disse, olha, minha filha, salve. E Jesus disse, mulher, eu não vim senão somente para o povo de Israel. Não é que Jesus queria dar uma salvação exclusivamente sobre o povo de Israel. É que Jesus queria fazer os discípulos perceberem o quão privilegiados eles eram. Isso fica mais claro quando Jesus fala, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorros. É muito forte isso, né? Então, a conversa com a mulher, a lição ali era para os discípulos, percebe? Semelhantemente na parábola do rico e Lázaro, Jesus queria fazer entender o povo de que vocês estão perto de perder aquilo que vocês têm como hegemonia e vos ser retirado e entregar aos gentios. E isso não aconteceu? Aconteceu sim. No ano 31, com a morte do diácono Estevão. O povo de Israel foi passado por alto como nação. E Pedro chegou a Jesus e perguntou, Senhor, até quando o meu irmão vai pecar contra mim e eu devo perdoá-lo? Até 7? E Pedro, esperando uma boa resposta, né? Jesus disse, não, 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 não. Não devemos perdoá-lo até 7. Porém, até 70 vezes 7. Se você calcular quanto é que dá 70 vezes 7, meu amigo, vai bater 490. 490 anos é exatamente o tempo de graça que o povo de Israel tinha para se arrepender. Porém, isso não aconteceu. Então, a parábola do rico e Lázaro é um alerta, é uma chamada de atenção. Porque se nós tomar ela como literal, começamos a ter alguns problemas, como, por exemplo, a parábola diz que quando Lázaro morreu, foi levado para o céu de Abraão. Ah, então quem morre vai para o céu de Abraão? Como é que fica os que morreram antes de Abraão existir? Noé, né? Vamos, os salvos, né? Noé, Enoque, Adão, Eva. Foram para o céu de quem? O próprio Abraão, quando morreu, para que céu ele foi? Foi para o céu dele mesmo. Você percebe que nós teremos problemas se nós tomar a parábola como literal? Tipo, o rico a pedir água, né? A alma do rico, nesse caso, a pedir água. Olha, ora, a alma não é uma entidade imaterial. Será que nós também se sacia com água? Bom, se sente sede, também sente fome, né?
Então, assim, é uma parábola, por isso que não podemos tomar ela como literal. Teremos problemas, tá? Então, outro ponto principal é Lucas 19, versos 31, tá? Em verdade te digo hoje, você estará comigo no paraíso. É a resposta mais coerente que eu vejo biblicamente. Eu não acredito que Jesus disse, em verdade te digo, hoje você estará comigo no paraíso. Não, são coisas diferentes. Jesus disse, em verdade te digo hoje, você estará comigo no paraíso. É semelhante a uma história, né? Um imperador não gostava do seu genro. É uma história bem bonita até. O imperador não gostava do seu genro. Genro, obviamente, o homem que ficou com a filha do imperador, que casou com a filha do imperador. Então não gostava dele. Procurava apenas um motivozinho para matá-lo. Então, calha que um dia o genro discute com a filha do imperador e o imperador viu, é uma boa oportunidade para matá-lo. Escreve uma carta para o braço dele direito e disse, olha, pega essa carta, manda para o camarada que vai executar. E na carta estava escrito, pega esse homem, nesse caso o genro, leva para ele na forca, não na prisão. Okay? Na forca, não na prisão. Só que essa carta, antes de chegar para o homem que vai executar, passa na mão da filha. A filha lê a carta, nossa, matar meu marido. Pegou uma pena, que é naquela época que escreveram com ele, colocou uma vírgula depois da palavra não. O que seria na forca, não na prisão, ficou na forca, não, na prisão. Mudou o sentido. Então, ao invés dele morrer, simplesmente ficou preso. Entende? Então, eu acredito que Jesus disse, em verdade te digo hoje, você estará comigo no paraíso. E por que eu creio nisso? Porque Jesus, naquele dia, Jesus morreu primeiro. Jesus morreu no mesmo dia. E não era comum de acontecer. Por isso é que o soldado encravou a lança na barriga de Jesus para certificar de que está mesmo morto. Por que isso? Porque estava se aproximando o sábado. Sabe, vamos para o seguinte, em vez de explicar, eu vou ler o texto, tá? Lucas 19, 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então, quebrar as pernas para quê? Para acelerar a morte, ok? Vamos lá. Chegando-se, porém, ou melhor, 32, os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegaram-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, veja, quebraram as pernas dos dois, mas Jesus já estava morto. Então Jesus morreu primeiro. Percebe? Não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então, ficou por quê? Para certificar de que está mesmo morto. Entende? Então Jesus morreu primeiro. Jesus não foi naquele dia mesmo, assim, o soldado não foi, o camarada não morreu naquele mesmo dia. Percebe? Então, não faz sentido, entende? Ou seja, a doutrina da imortalidade da alma, biblicamente, não existe. É uma ideia diabólica e satânica. Isso eu posso afirmar com todas as letras. E, assim, nós podemos aguardar mesmo até quando o Senhor voltar. Eu creio que Jesus nunca aprovou e nunca vai aprovar essa doutrina. Nunca. Porque ela é antibíblica. Não existe nem sequer um texto bíblico que sustenta a doutrina da imortalidade da alma. Não existe na Bíblia, irmãos. Percebe? É uma doutrina antibíblica. E pessoas hoje sustentam isso com unhas e dentes, como se fosse verdade. Mas um estudo sério da palavra do Senhor, você não vai encontrar isso na Bíblia, meu querido. Você não vai encontrar isso na Bíblia, tá? Você que chegou até aqui, que Deus te abençoe, que o Senhor seja conosco. Dá um like no canal, se inscreva no canal, subscreva no canal, ok? E partilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso ao conteúdo e que o Senhor nos abençoe. Paz e amor.